Então, vamos começar a nossa apresentação sobre Machine Learning com MailBot. Eu vou fazer uma breve introdução de 2 slides. A ideia é que essa apresentação seja bem rápida, como os nossos webcasts normalmente são na faixa de 20, 30, no máximo 40 minutos, para não tomar muito tempo dos senhores. Primeiro eu gostaria de me apresentar, sou o Fernando, diretor de operações da Premier IT, uma empresa de prestação de serviços aqui com sede em Curitiba, escritório em São Paulo, em atuação em todo o território nacional. Na Premier a gente acredita que mais do que prestar serviços, a gente tem que buscar soluções e levar para os nossos clientes soluções inovadoras para que eles possam fazer o atendimento de suporte ou até o atendimento ao negócio de uma maneira mais eficaz. E dentro dessa filosofia, a gente foi buscar, até apoiados pelo Gartner, entender o que essas ferramentas de Machine Learning podem impactar na área de atendimento. Para fazer uma forma fácil de compreender, Machine Learning, ou inteligência artificial, o algoritmo, a gente pode traduzir para o nosso mundo, fazendo uma comparação com desenvolvimento. No passado, toda a regra de uma aplicação ela era programada no código, ou uma variável, uma expressão regular, existia alguém dizendo como a aplicação deveria se comportar. O Machine Learning ele cria hoje uma possibilidade em que você cria um algoritmo em que ele vai aprendendo e você não mais tem que pôr todas as regras. Ele vai concluindo e inferindo com base no histórico o que ele deve fazer. Então, simplificando, seria as regras passam a ser criadas dinamicamente com base na experiência e no volume de dados que existe. Vamos agora falar um pouco de contexto. Por que isso é importante? Algumas afirmações do Gartner nos levam a repensarmos a forma como a gente faz tanto suporte ao nosso cliente usuário final, quanto ao nosso cliente consumidor dos serviços ou produtos da nossa empresa. Então, o Gartner fala muito que até 2018, menos de 1/3 dessas interações serão pelo canal do telefone. Ele comenta também que a automação para a área de suporte técnico e suporte ao consumidor, ela tende a tomar uma força muito grande. Chegando aí, segundo premissas do Gartner, do analista Daniel Barros, até 2020, 60% das interações serão automatizadas. E essas automações, certamente não terá uma solução única que conseguirá automatizar isso. Terá que ser algumas soluções que convergirão numa interface para o usuário. Dentro dessa realidade, a Premier possui alguns clientes que têm um alto volume, se é o caso da sua empresa, seja para o atendimento ao consumidor ou ao usuário interno. Esses clientes possuem um alto volume de e-mails. Temos clientes que chegam na fase de 80%, até 85% das demandas entrantes por e-mail. E qual é o desafio dessa demanda? O e-mail é uma linguagem desestruturada. O máximo de integração que se conseguia na abertura de e-mail era, eventualmente, ele criar um registro na ferramenta de gestão de serviços, mas ainda um registro genérico que requeria que o atendente estivesse ali para fazer a classificação, para fazer o direcionamento ou solução daquela demanda. O que nós fomos buscar, junto com a Neurologic, foi uma forma diferente de fazer esse processo. Então, aqui vocês vão ver a arquitetura da solução, estão vendo a arquitetura da solução, que posteriormente nós vamos mostrar. O que acontece com essa solução? Quando o usuário hoje, quando o e-mail que vocês vão ver for enviado, ele vai entrar então num robô que fará um processamento de linguagem natural, que é captar as palavras de contexto desse e-mail,
tentar entender dentro do possível para o robô, e ele vai então comparar o que ele entende. Uma vez que ele faz essa comparação, ele vai então consumir da ferramenta que, nesse caso, nós vamos mostrar para você, mas ele vai conseguir sugerindo uma classificação e tipo daquela demanda. E nós vamos mostrar também que ele vai dar um nível de confiança, quando ele está confiante de que aquela classificação e tipo está correta. Depois vamos conversar um pouco mais sobre esse nível de confiança e pode ser feito. Registrado na ferramenta Cherry, sem qualquer interação humana, já classificado. Então, o foco é otimizar a operação, diminuir erros e o início de uma revolução que, com certeza, as possibilidades do machine learning estão muito além dessa pequena aplicação. Jorge Hernandes, que é o nosso analista que está aqui, ele vai mostrar para vocês um pouco mais da solução. De novo, qualquer dúvida, a gente pode vir aqui no bate-papo. A gente está aqui monitorando. Fala aí, Jorge. Jorge! Bom dia, pessoal. Meu nome é Jorge, como o Fernando falou. Eu vou estar mostrando um pouco mais sobre essa nossa integração e o que acontece na prática, né? Desde o envio de um e-mail até o final, que é a abertura de chamada. Então, antes de mostrar para vocês, eu vou falar um pouco mais, né? O que acontece hoje? Então, hoje, a gente tem aqui uma interação humana, né? Que seria o usuário final, que envia o e-mail, e a gente tem uma central de serviços, né? Que é o Service Desk. O que acontece? Pode demorar um pouco para ser aberto o chamado, né? O atraso entre a chegada do e-mail para a pessoa do Service Desk até a abertura do chamado, né? Também tem o tempo gasto para preencher o ticket, tá? Que a gente mensurou aí mais ou menos, e se a pessoa que está registrando o chamado for bem assertiva, demora em torno de uns 60 segundos aí para a gente abrir o ticket, né? Então, a gente vai mostrar todo esse processo, desde o envio do e-mail até a chegada do e-mail na ferramenta com a abertura do chamado. Aqui é o exemplo aqui que eu acabei de falar, com a interação manual, né? Que até a pessoa, para abrir o chamado, ela vai ter que selecionar o requisitante, vai ter que colocar a descrição e classificar esse chamado, tá? Com isso, qual que é a vantagem, né? A vantagem de ter essa automatização é que na base de dados que vai ser aberto o chamado, vai ser identificado qual que é o usuário pelo próprio e-mail do cadastro. Então, se a base de dados lá do Cherry tiver uma integração com a AD e esse e-mail for enviado, né? Ele vai processar, vai ver qual que é o e-mail do usuário, já vai identificar qual que ele é e já vai registrar o chamado com o nome dele, certo? Ele vai identificar também o item do catálogo de serviço baseado no conteúdo do e-mail, certo? Então, se a pessoa pede dentro do e-mail, gostaria de realizar a criação do e-mail ou a criação do usuário para o Fernando, ele vai categorizar automaticamente, dependendo do catálogo de serviços, né? Vai registrar um ticket com essas informações. Tá? Contudo, né? Ele vai pegar e vai eliminar o atraso na abertura de chamado, né? Já que não vai ter interação humana, ele vai passar por um processo automático. Então, chegou o e-mail na caixa de entrada, a ferramenta da Neurologic, né? Ela vai ler essa caixa de entrada, vai fazer vai passar por algoritmo e etc. E vai o serviço do Cherry registrando esse chamado, aumentando assim e reduzindo o custo, né? Porque, por exemplo, né? Tem muito então, a gente vai ter uma pessoa, um recurso
só para abrir esses chamados via e-mail. E começa a chamada automaticamente. Tá? Então, aqui, dando um exemplo com o chamado automático, né? A gente fez a gente pegou um relógio e mediu, né, qual que é o tempo para a abertura desse chamado, desde o envio do e-mail até a criação do chamado, né? Então, basicamente, demorou 15 segundos, né, com toda a inteligência que foi aplicada. Então, qual que é a grande vantagem, tá? Vai aumentar a produtividade, vai eliminar os erros, né? Vai diminuir o tempo de abertura de tickets, vai permitir que o chamado esteja num alto nível de confiança para encaminhar a demanda para o grupo correto, tá? E pode ser integrado com outras plataformas também, né? Porque o Cherry tem, com a base de conhecimento, né? Pode ser que a gente tenha o chamado seja classificado e pode ser que já surgira um conhecimento para a resolução desse problema. E aqui falando, gente, sobre a etapa 2, nós já estamos trabalhando com o pessoal da Neurológica para a criação de um chat que tenha a mesma lógica que vocês vão ver agora no e-mail, só que em vez de ser um e-mail, a entrada seria uma conversa de chat. De novo, nós estamos começando uma caminhada e entendemos que isso vai se expandir para muito além do que só e-mails ou chat. Vamos lá, então, Jorginho? Vamos lá. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai... eu vou compartilhar minha tela com vocês, ok? E a gente vai fazer uma demonstração desde o envio do e-mail até a criação de um chamado, ok? Só me dá um ok, eu compartilhei minha tela. Se puderem dar um ok no chat ali, informando que todos vocês estão vendo. Beleza. Aqui eu abri uma caixa de e-mail comum para enviar para uma conta em específico, né? Que a gente fez essa integração. Aqui eu já deixei aqui para ficar mais fácil 3 tipos de e-mail, tá? Com um deles com anexo, vocês vão ver aqui que se um usuário anexar um arquivo, um PDF, qualquer tipo de arquivo dentro desse e-mail, esse arquivo também é anexado junto ao chamado. Ok? Então, se o solicitante final falar assim, estou com um problema na minha impressora e etc., e mandar um pitch do erro, ou não consegue imprimir e etc., essa inteligência ela separa o anexo e anexa junto ao chamado também. Vamos aqui abrir a ferramenta. Eu já coloquei no chat, mas só para reforçar, o Cherry, no caso que nós estamos usando aqui, é a ferramenta de gestão de serviços padrão que a Premiere utiliza. Claro que ele pode ser integrado em outras plataformas, mas aqui nós, para a demonstração, integramos nessa plataforma que é a padrão nossa. Beleza, abrindo aqui a ferramenta. Só deixa carregar, beleza. Então, a gente pode ver que aqui é um painel do analista que ele vai fazendo o chamado, ok? A gente criou um dashboard aqui embaixo, geral, não categorizados, tá? O que significa? Todo e-mail que ele vai para esses chamados não categorizados, né? E aonde o analista vai poder trabalhar e não só vendo a caixa de entrada, não vendo o e-mail que a gente tem que cortar, né? E ele só trabalha com a ferramenta. Então, o que acontece? Todos os chamados que são enviados lá para essa caixa de entrada específica, ele vai ler, vai abrir um chamado e vai acrescentar nos não categorizados. Aqui, se a gente dá um duplo clique, a gente vai ver todos os chamados que foram abertos com essa integração. Aqui a gente pegou, né, um e-mail, vamos dizer assim,
uma informação aqui padrão, né, que não conseguimos imprimir na impressora da filial, tá? Com um determinado assunto, né, que você pode escrever, e com um anexo em TXT aqui. Quando a gente enviar, enviamos essa informação, vamos lá na caixa de entrada, vamos lá no Cheryl, né? Vamos esperar ele atualizar. E só um ponto para reforçar, né, gente? Vão ver que ele vai preencher os primeiros 2 campos do catálogo de serviço. Por que nós fizemos isso? Porque, depois eu vou explicar um pouco mais sobre a taxa de confiança, o algoritmo gera uma sugestão de classificação e um nível de confiança. A fase 2 desse projeto é para quando o Cheryl receber um chamado com nível de confiança acima de 95, abaixo disso ele deixa o campo ação, porque especificamente no Cheryl, o campo ação determina o grupo que vai tratar essa demanda. Então, se ele preencher aqui uma ação uma classificação que não é a ideal, eventualmente pode dar uma confusão de roteamento. Então é só essa fase, é por isso que está só esses 2 níveis, mas tranquilamente poderia ter o 3º nível. Explica aí, Júlio. Beleza. Então, assim, seguindo, né? Então, a gente viu como se fosse um problema na impressão, né? Então, ele já categorizou isso no meu catálogo de serviço, é a informação que ele achava correta. Aqui, na taxa de confiança, a gente pode ver que ele colocou 99% aqui de confiança nessa categorização. Tá? O importante é lembrar que o analista, quando ele pegar esse atendimento, ele vai preencher a última ação do catálogo de serviço e vai poder colocar se a categorização está correta ou não. O porquê que isso é importante? Porque depois que a gente carregar vamos dizer, extrair a base novamente e carregar lá no nosso robô essas informações, a porcentagem de acerto que ele vai ter nas próximas categorizações de chamados vai ser mais assertiva, tá? Vai ser maior. Então, vamos dizer que isso é importante para a aprendizagem do robô. Tá? Vamos fazer mais um teste lá, enviando mais os 2 e-mails que a gente tem. Vamos lá. Favor incluir, né, o Marcos no grupo de e-mail. Então, aqui é uma inclusão de usuário de e-mail. E o outro aqui que a gente vai colocar, favor criar um usuário na rede para o Marcos. Então, são exemplos que a gente pegou na hora. Beleza? Vamos lá na ferramenta novamente. Abriu já um chamado, vamos lá. Grupo de e-mail. Então, aqui a gente pode ver, favor incluir o Marcos no grupo de e-mail. Então, aqui ele já categorizou com acessos e categoria e-mail, né? Então, o analista novamente vai só categorizar a última ação e vai informar lá para a gente se a categorização que ele fez, que o robô fez, está correta ou não. Voltando aqui, então F5 na grid, usuário de rede foi outro e-mail que a gente enviou. Ok? Então, se a gente for enviar aqui, por favor, criar o usuário na rede para o Marcos. Então, acesso Active Directory. Então, você vê que a taxa de confiança dele, né, de assertividade dele está boa, né? Então, a partir do momento que você fala para o robô que a categorização dele ele vai ficando mais assertivo nas suas decisões quando os usuários enviam os e-mails. E vale ressaltar, né, que a gente hoje, nas operações que a gente homologou, a gente já consegue tirar do contexto as assinaturas, né, que são tão comuns nos e-mails corporativos. Então, isso não influencia para o robô aquele código que vem a mais na assinatura de e-mail. Gente, a ideia para mostrar para vocês, né, a possibilidade desse robô
E deixar claro, né, deve ser uma pergunta que muitos devem estar se fazendo, ou é muito comum, né? Mas quanto que custa? A precificação desse produto ela é com base no volume de e-mails. Então, a ideia basicamente é que você compra um pacote de e-mails, 1.000 e-mails, 2.000, 5.000 e-mails, e paga um valor por e-mails que vão ser tratados na ferramenta. Agora, deixa eu responder algumas. A gente está abrindo agora para perguntas, gente, e tem uma pergunta já do Marcelo sobre se possui integração com o ServiceNow. Marcelo, com certeza o ServiceNow ele possui APIs para abertura de chamada. Então, ele pode sim consumir essas mesmas APIs, da mesma forma que ele fez aqui com o Cheryl, ele pode fazer para o ServiceNow. Isso com certeza. Quem quiser a apresentação, gente, eu vou pedir que solicite aqui no chat. Eu pedir uma coisa para ajudá-los, vocês me ajudarem. Eu mandei meu e-mail. Quem quiser a apresentação, peço a gentileza de mandar no meu e-mail a solicitação, que eu encaminho a apresentação para vocês, que vocês viram aqui. Também tem uma outra pergunta sobre se a questão de abrir chamados é muito mais uma característica da ferramenta de Service Desk do que do Mailbot. O Mailbot ele vai pegar o e-mail, o chat, e gerar e consumir um web service. Se a sua ferramenta já possuir plataformas, APIs prontas para abertura de chamado, com certeza o Mailbot pode consumir esse web service. O que ele não faz, se a ferramenta não tiver essa preparação, com certeza vai ter mais dificuldade para fazer isso. Temos uma outra pergunta sobre do Gênesis, dizendo, em algum momento o robô fará a classificação automática sem necessidade de dizer se está correto? Funciona assim, Gênesis. Como diz o Bruno, que está aí ouvindo a gente, quando a gente estava desenvolvendo essa solução, e ele me mostrava os índices de confiança, era 99, 95, aí eu fiz uma pergunta para ele, dizendo assim, Bruno, mas quando que é 100%? Aí o Brunão olhou para mim e falou, Fernando, na vida nada é 100%. Então, como a gente comentou, acima de 95%, a gente já pode setar o robô para classificar automaticamente. O que a gente sugere, que é o que nós estamos fazendo, você faz um período em que o analista aponta aquela classificação correta, que foi o que o Jorge mostrou, e depois você compara quantos por cento dos índices acima de 95% ele classificou corretamente. Se esse índice for muito alto, aí você pode fazer com que ele classifique tudo automaticamente. Se for só para alguns grupos, nessa linha. Só que isso é uma regra, no nosso caso, do Cheryl. Né? Nós tratamos essa possibilidade de cadastrar tudo no Cheryl, uma regra que eu faço no Cheryl e não no robô. Tá? Uma outra pergunta, se a ferramenta possui integração com o CA. É o mesmo conceito do ServiceNow. Se eu não me engano, o CA, ele possui APIs de integração. Você passa essa documentação, a gente faz com que o robô, em vez de consumir a API do Cheryl, otimiza ele para que ele consuma a API do CA. Então, sim, ele pode integrar com o CA. A Patrícia fez uma pergunta aqui. Ó. É possível que seja aberto um chamado automático em nome de outra pessoa usando um e-mail diferente? No caso aqui do robô, ele recebe o e-mail, consome a API do Cheryl, mandando o e-mail como usuário. E o Cheryl é que faz a busca, esse e-mail para este usuário. Portanto, é possível sim você abrir um chamado automático usando um e-mail diferente para uma outra pessoa, por exemplo, um e-mail de grupo, você abrir um chamado de uma pessoa, ou um e-mail padrão de coordenação, e você quer abrir conforme a região para a pessoa A ou pessoa B. Só que, de novo, essa regra é algo que a gente faz, nós aqui na Premier, fazemos no Cheryl e não no robô. O robô, ele consome, gera a classificação e abre o chamado.
Esse serviço pode ser, outra pergunta, esse serviço pode ser usado para atendimento ao cliente também ou somente helpdesk? Esse serviço pode ser usado para qualquer tipo de atendimento por e-mail ou chat, Laísa. Não faz distinção. A única característica que tem que ter é que você tem que receber essa demanda por esses dois canais. Se você tem essa demanda por e-mail ou por chat, vamos dizer que você tenha uma demanda por e-mail e você não tem todos os seus clientes cadastrados, a gente pode receber uma demanda, o Channel cadastrar automaticamente esse usuário com base no e-mail, fazer um usuário e já abrir um chamado para uma melhoria desse cadastro a posteriori. Perfeitamente. Pode sim. Outra pergunta, se já existe integração com o Zendesk. Sim, já existe essa integração, já é possível você fazer. O Zendesk é uma plataforma que já está integrada com o Mailbot, assim como o Channel, né? Então você pode sim usar com o Zendesk. Deixa eu pegar uma outra pergunta aqui. O Eduardo perguntou aqui também se essa pessoa está preparada para trabalhar com voz, se pode conectar na URA. Ainda não, Eduardo. Ela trabalha, existe a possibilidade sim, mas nós hoje não estamos focando nessa linha, estamos focando em comunicações de texto, devido à assertividade. Eu sempre digo, quando faz essa pergunta, o que tem de estado da arte de comunicação de voz e inteligência artificial é a Siri e o Google Now. E eles mesmos ainda dá vontade de dar umas porradas na Siri, no bom sentido. Então, com certeza no futuro sim, mas nesse momento não. Uma outra pergunta, se tem uma solução para mobile. Hugo, tem sim. Na verdade, o mobile, o chat ele pode acontecer via navegação via navegador, pode ser via mobile. Ele não tem ainda um aplicativo específico, mas você pode sim fazer um atendimento via celular da sua aplicação, que vai consumir esse API da mesma forma que ele consome para fazer o chat ou, no caso, o e-mail. Uma outra pergunta. Há como parametrizar esta ferramenta do Takahashi para que os e-mails que não tenham sido classificados por qualquer razão sejam avaliados por um ticket manager? Sim, Takahashi. Na verdade, que siga os casos por razão, senão... na verdade, Takahashi, só para a gente simplificar, ele sempre vai classificar. O algoritmo, ele nunca vai deixar de classificar um e-mail ou um atendimento. A questão é que ele vai classificar com mais ou menos confiança. O que a gente sugere no seu caso é que você determine um patamar, que pode ser abaixo de 80% ou 70%, em que, se o índice de confiança for igual ou menor que aquele 0,7, vá para um ticket manager. Se for acima de 0,95, que vá direto. Então, ele sempre classifica, deixando claro, só que você vai fazer essa questão de fazer uma tratativa manual ou não, com base no índice de confiança. Tá bom? Laísa, na verdade, o meu e-mail, os dois chegam, tá? É verdade, Laísa apontou um negócio importante, gente. A apresentação está faltando um i. O meu e-mail é fbaldin, vou botar de volta aqui, @premierti.com.br, tá? Ali realmente ainda não está tão cognitivo assim, que manda que a gente já descobre. Mas obrigado, Laísa, obrigado pela dica. Mais uma pergunta. Existe APIs abertos para integração em um app nativo? Na verdade, Rafael, a integração do bot, do Mailbot, ele é feito para se integrar. Ele só é uma camada de entrada de atendimento. Então, se o Telegram conseguir consumir o API dele, assim como o e-mail consome, etc., ele consegue processar e devolver no API do Telegram. Então, sim, é possível fazer essa ida e volta de outros sistemas que não e-mail. Gente, reforçando que quem quiser a apresentação, maiores informações, fica também o e-mail disponível do Jorge também, mas a apresentação eu peço que centralizem no meu, que a gente encaminha para vocês a apresentação e as dúvidas eventualmente que surgirem a gente esclarece também.
Alguma dúvida a mais, gente? Falamos de precificação, as perguntas principais, canais de atendimento, sim. Já é hoje um produto, né, disponível para os clientes. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo elogio aí para nós. Gente, então, como não tem mais dúvidas, eu vou encerrar aqui, porque certamente já deve estar cutucando no ombro de vocês. Aí, olha, tem que resolver aquilo, resolver isso. Agradeço a presença de todos. Mais uma vez, obrigado. A apresentação, peço que mandem uma solicitação no meu e-mail. Desejo um bom dia para todo mundo. Agradeço aos clientes nossos que estavam aqui presentes. E também desejo sucesso a vocês. Ok, gente? Jorginho, dá um tchau para o pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado pela presença, pela participação. E até a próxima. Um abraço, gente. Um abraço.